Então, vamos iniciar a nossa aula sobre a evolução da urbanização mundial. Primeiro, vamos entender o seguinte: o que é a urbanização mundial? Bom, a urbanização mundial, ela tem início e ela tem uma grande força na Revolução Industrial, tá? Por quê? A história, ela é dividida da seguinte forma: você tem a pré-história, a história antiga, a história da Idade Média ou da Idade Medieval, a história moderna e a história contemporânea. A evolução da urbanização mundial, ou seja, a urbanização mundial, ela tem início mais ou menos ali na Idade Moderna. Por quê? Na Idade Média, as pessoas viviam em pequenas comunidades, né? Em pequenos burgos. Daí vem o nome burgueses. Então, você tem as pequenas comunidades com seus reis, você tem pequenos condados. Então, você tem essa divisão na Idade Média, que são pequenas comunidades, onde o comércio ele acontece apenas para alimentar aquela população e suprir as necessidades daquela população. Isso na Idade Média, tá? Quando você vai terminar a Idade Média para entrar na Idade Moderna, você começa a ter esse comércio já entre os povoados, você já começa a ter os mercadores, que são os comerciantes, que vão lá nas Índias buscar mercadorias e vender na Europa. Então, a gente tem que entender o seguinte, que essa urbanização e essa ideia de você ter comerciantes, isso é na Europa, tá? Na América, você tem os índios, você tem os nativos, que eles têm uma outra cultura. Essa cultura de urbanização, de capitalismo, é uma cultura europeia, tá? Com o passar do tempo, ela vai sendo uma cultura mais mundial, mas nesse momento é uma cultura europeia. Então, você tem ali, no final da Idade Média, você tem a população voltada para o comércio, as pessoas fazendo esse comércio de trocas. Então, você tem o escambo, que é esse comércio de trocas. Você tem as pessoas indo aos portos para importar e exportar as mercadorias. Então, você começa a ter esse fluxo de comércios muito intenso no final da Idade Média. No início da Idade Moderna, você tem os renascimentos e aí você também tem essa questão da urbanização. O que é essa urbanização? É quando você torna aquele lugar urbano. Então, ao invés daquele lugar ser um lugar pequeno, onde o comércio ele é local, tudo mais, você vai ter agora centros urbanos, onde as pessoas vão para aqueles lugares para morar, para trabalhar, para comprar e vender, tá? E nesse início dos centros urbanos, nesse início da Revolução Industrial, você não tem ainda pessoas vivendo em condições salubres de vida, você tem condições insalubres. Você tem pessoas que não têm acesso, por exemplo, ao saneamento básico. Então, você tem esse êxodo rural, que é quando as pessoas saem do campo e vão para as cidades, tá? E aí, quando elas chegam nessas cidades, elas encontram coisas diferentes daquelas que elas já estavam acostumadas. Quando elas chegam nessa cidade, o que acontece? Elas encontram dificuldades. Por quê? Elas não conseguem morar, por exemplo, próximas do seu trabalho. Então, elas moram distantes do seu trabalho, moram nas periferias. E nesses lugares você não tem água encanada, você não tem esgoto, você tem pequenas casas para famílias muito grandes, você também tem condições muito ruins de vida, você não tem acesso à saúde, à educação, à alimentação de qualidade, você tem acesso à subsistência. Não é nem à existência, é acesso à subsistência, que é uma forma de existência só que bem baixa, tá? Você tem pessoas trabalhando muito e recebendo pouco. Vou dar mais uma pausa na aula para a gente garantir que tem aula, gente, porque, sério, hoje, quando eu fui gravar a aula da outra turma, eu tive que gravar o vídeo mais de 5 vezes. Eu não quero que isso se repita na nossa aula, eu quero que tudo aconteça de maneira correta, tá? Então, vou dar mais uma pausa para a gente continuar o nosso conteúdo. Só um minuto.